Maravilha. Tem que ser os próprios ministros, né? Os próprios pares. Sim. Então vamos lá, vamos pensar que, sei lá, num cenário hipotético, descobrem que um ministro, ele cobrou 130 milhões de propina, inventou alguns contratos para evitar o descobrimento de propina, mas acabaram vazando algumas coisas e descobriram. O que vai ter que ser feito? Uma provocação à PGR, a PGR abrir uma ação penal contra essa pessoa e o pleno, né, do Supremo, os 10 hoje, né, são sempre 11, mas hoje só temos 10 e ficaremos com 10, eu acho, esse ano Nossa, inteiro. é verdade, a gente só tá com 10. Então ficaremos. eu não me toquei disso. Porque Saiu o Barroso e o Senado tá barrando o Messias. Não tinha lembrado disso. Exatamente. Então, hoje só temos 10, esses 10 vão analisar. Que, aliás, esse é um ponto importante. Tem uma facção ali do bolsonarismo que fala, não, a gente não pode fazer o impeachment do Alexandre de Moraes nem do Dias Toffoli porque vai abrir vaga pro Lula indicar. Gente, o Lula indicou e o Senado tá segurando. Sim. Então, assim, cair 2 ministros supremos, não tem nenhuma garantia de que o Lula vai poder indicar. Ele pode indicar, o Senado pode negar e a indicação pode ficar pro próximo presidente da República, né? Então, esse papinho furado para blindar o Toffoli, para blindar o Alexandre, porque se for assim, sempre que tiver um presidente que a gente não gosta, que seja corrupto, que seja canalha, a gente não vai derrubar ministro supremo. Então, o ministro supremo pode roubar, tem licença para roubar, enquanto tiver um presidente que a gente não gosta. Sim. Na minha opinião, eu até apostaria que não há clima esse ano para você aprovar qualquer indicação para o ministro do STF. Ó, e teremos mais novidades, porque eu tô vendo aqui que a PF apreendeu 8 celulares de Vorcaro. É muito celular para uma pessoa só, louco, né? hein? E o material divulgado até agora é apenas 30% de um dos aparelhos, Kim. Ou seja, um deve ser para cada amante, será? 8 celulares, um para cada peleleca. Fica a dica aí, ô Lene. Ou não, ou... Eu tenho um celular e 2 outros eu deixei aqui no estúdio. Não sei como estão sendo utilizados. Eu pensei que esses você celulares. fosse falar, eu tenho um celular e 2 pelelecas. Pô, é uma boa isso aí. Quinta serelepe hoje, né? O que hoje tá todo. Manda aí, Lene. Ó, Pode falar. Né? Ó, o Antônio, ele mandou o seguinte aqui. Se houver ligação com integrantes do governo, isso indicaria corrupção sistêmica ou apenas responsabilidade individual de alguns agentes? Não, acho que já é corrupção sistêmica já. É sistêmico. Não há dúvidas. Independentemente São de todos governo sistematicamente ou não, né? filhas da puta. Essa é a verdade. Corrupção no Brasil é política de Estado. Ó, o João Paulo, ele perguntou aqui o seguinte, qual seriam as consequências jurídicas mais graves caso se comprove interferência política ou judicial em favor do Banco Master? Prisão, né? O resultado jurídico mais grave, prisão, obviamente. Só que aí são muitos os crimes, né? Tem aquele crime de gestão fraudulenta da lei dos crimes contra o sistema financeiro, tem o crime de organização criminosa, tem associação criminosa, tem lavagem de dinheiro, tem corrupção ativa, corrupção passiva, e onde a criatividade for, são muitos os crimes, são muitas as penas. Tem um efeito a mais, que é a completa deslegitimação do sistema, né? A gente vai ter que, assim, essa Constituição não dura mais 5, 10 anos, e o certo seria anteciparmos e mudar algumas questões dela. Eu discordo, porque a capacidade de reinvenção do nosso sistema político é muito grande. Basta lá. O mensalão era o fim, a Lava Jato era o fim. Esse aqui pode ser um capítulo igual, que vai marcar a história do país, mas não acho que vai ter a capacidade, seja qual for o resultado, de mudar o nosso sistema como um todo. Não estou falando que não tenha necessidade, eu estou falando que o efeito você não acha que vai acontecer. É. É aquela tradição do áudio do Romero Jucá, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Não sei se você se lembra desse áudio que fazia lá na época da Lava Jato, né? Do Romero falar, precisamos pacificar as coisas, um grande acordo aqui com o Supremo, com tudo. Mas eu acho, assim, que se eu tivesse o poder de fazer uma nova Constituição, esses caras do Banco Master, vamos supor, vou fazer um exercício fictício aqui de imaginação. Numa nova Constituição, cara, um cara que, sei lá, os crimes acumulados, as penas acumuladas, elas somem mais do que 60 anos, esse cara tem que morrer. Tem que ir pra pena de morte.
Entendeu? O cara cometeu o crime que dá mais de 60 anos de cadeia, cara, puta, vai embora, meu. Vai pro papai do chão. Chega, porra. O cara tá fazendo o quê aqui? A punição dele não pode ser cumprir um sexto da pena numa cadeia qualquer, mandando mensagem pra Peleleca, né? Pra quando sair. E recebendo visita íntima, né? Tô vendo aqui que o Vorcaro também comprou um hotel em Campos do Jordão por 100 milhões. O cara gastou dinheiro aí, né? Pra você ver. Ou seja, ele gastou... E 100 milhões pra ele é dinheiro de troco, né? Isso aí do 13º dele. Fala, Lênin. Mano, imagina o quanto o Vorcaro, quando saiu do Banco Master, não sacou de FGTS. Ah, sim. Nossa senhora. Seguro-desemprego. Mano, imagina. Acho que ele tirava uns 3 mil limpo, mas vale refeição. Não, ele tava gastando 50 milhões por mês em cartão. Eu fico imaginando um gestor de milha ali pra ele, velho. Nossa velho. Senhora. Nossa, caralho. Mano, é uma viagem pra lua com a sua milha. Cara, eu pensando aqui, pra você gastar 50 milhões, tem que ser um esforço, cara. Eu tava não é falando- fácil. Eu tava não falando tenho com a minha esposa capacidade. sobre Eu Eu falo assim, assumo Vilela, aqui. toma 50 milhões Eu pra não gastar. sei, Eu falei, cara, É. como que eu vou gastar 50 milhões? Exato. É. Eu não tenho capacidade. Se me der, eu não ia ter capacidade. Realmente. Pelo menos até agora, pra ganhar, eu não tive capacidade. Mas se alguém quiser me dar 50 Quer milhões fazer essa pra experiência? testar gastar... 50 milhões eu não ganho em 3 meses, ô E Lênin. eu prometo que não vou gastar com peleleca, que eu tô casado, vai ser com outras coisas. Já corrigiu aqui porque a mulher tá assistindo, né? Quer ficar rico pra quê? Agora vai ficar pobre. Eu prometo também que se eu ganhar 50 milhões, não vou gastar em Peleleca. Tem coisa muito mais legal pra gastar. Que Também envolve peleleca. A Peleleca vem com essas coisas. Ele vai legais. comprar um iate, um jato. que também cá entre nós, né, Vilela? Você não tá muito em condições de... Fui tirado pra merda, velho. Eita porra. Falou, em outras palavras que não sobe mais. Vai, Helene, agora vamos lá. Ó, o Lucas tá perguntando o seguinte: o caso pode ter impacto político comparável a outros escândalos financeiros de histórias recentes do Brasil? Mas tipo qual? Lava Jato e Mensalão, eu acho que Não, sejam mas as não foi referências. financeiro, né? Ah, mas envolveu financeiro também. Indiretamente envolveu. Financeiro. Teve o Naginarras, teve o caso Bamberindos. E nem chegam perto desse aí. É que eu acho É que assim, ó, o Banco Master é coisa de 4, 5 petrolões, entendeu? É As escroto pessoas não mesmo. conseguem escroto. entender o nível. escroto, é O escroto. nível, assim, não... Nada chegou É o que eu próximo. falei antes. O André Mendonça, se quiser, vira herói. faz história. Faz história. O cara cria um grande rombo na República. Tem um ambiente pra isso, né? Ó, o Sander perguntou aqui o seguinte: há sinais de que instituições de controle, como o Ministério Público, Polícia Federal ou a TCU, estejam enfrentando pressões políticas nesse caso? Tem a mínima dúvida. menor. Se tem uma certeza que a gente tem, é que tá tendo pressão política na PF. Não há no nem TCU. necessidade de sinais, né? Outra coisa. TCU questionando a atuação do Banco Central não é papel. O Tribunal de Contas da União é para tratar de contas da União, né? Para tratar de recursos do governo federal, é para ser um órgão auxiliar do parlamento na fiscalização do gasto de dinheiro público. Não tem nada a ver com fiscalização financeira. Não existe TCU questionar Banco Central. Isso claramente foi objeto de pressão política. E tem uma última pergunta do Jonas aqui. Ele está perguntando que reformas institucionais poderiam reduzir a influência política sobre investigações envolvendo bancos e autoridades públicas? Boa pergunta. E aí, doutor Excelente. Acácio? O que você me diz? Aí a criatividade vai longe, porque existem diversos caminhos. Eu acho que, primeiro, o Banco Central, o primeiro passo já foi dado. A autonomia do Banco Central é muito importante. Isso é um ponto importante ressaltar, né? O Banco Master foi liquidado. Exato. Né? A gente não tá Exatamente. vendo um cenário Demorou, mas foi de liquidado. completo abandono e Exato. disfuncionalidade das instituições. O Banco Master foi liquidado. E só foi liquidado porque o Banco Central fez o seu papel por conta de pressão, por conta de vários fatores, e não permitiu que o BRB comprasse o Banco Master. Porque se o BRB tivesse comprado o Banco Master, se o Banco Central tivesse permitido, talvez esse escândalo sequer tivesse vindo à tona. Porque... Ia ter acomodação. Exato, ia né? ter acomodação, o prejuízo financeiro não seria tão grande, porque ia ser convertido em balancete, em prestação contábil, numa série de outras coisas, os crimes virariam prejuízo, e aí talvez tudo isso não tivesse acontecido. Agora, eu acho que o grande problema
E a grande dificuldade que eu tenho em responder isso é como acabar com a pressão política. Por quê? O Banco Central tem autonomia, mas o presidente é escolhido pelo presidente da República e passa por sabatina do Senado. Ministro do Supremo, presidente da República e passa sabatina no Senado. PGR, Procurador-Geral da República, passa por sabatina do Senado e é indicado pelo presidente. Delegado-Geral de Polícia Federal, cargo de confiança do presidente dentro daqueles da carreira. É muito difícil nós dissociarmos. O Ministério Público talvez seja o mais independente, mas quem é independente é o promotor lá que está no dia a dia, o promotor, o procurador que atua nas instâncias mais baixas, que foi aprovado no concurso, mas esse cara vai subir recurso, ele já perde poder. Então é difícil nós criarmos alternativas. Aí tem vários os caminhos, mas são difíceis. O nosso desenho institucional, né, é um desenho institucional baseado nos Estados Unidos, né? De indicação do presidente, sabatina, mas assim, mesmo nos regimes parlamentaristas europeus, né, na Coreia do Sul, do Japão, o gabinete do primeiro-ministro indica o ministro Supremo e passa por uma sabatina no Congresso. Assim, esse é o procedimento, digamos assim, padrão em países desenvolvidos. O problema são as pessoas que estão conduzindo esse processo, né? Porque, por exemplo, no Japão, quando indica o ministro Supremo, passa pelo crivo da população. Então, o gabinete do primeiro-ministro indica, o parlamento aprova, o imperador nomeia. Na próxima eleição, subsequente à nomeação daquele ministro, a população escolhe se aquela nomeação permanece ou não permanece. E aí, de 10 em 10 anos, eles votam de novo. Cada ministro passou 10 anos, a população vota. Nunca nenhum ministro foi rejeitado. Por quê? O primeiro-ministro tem noção de indicar alguém decente, o parlamento tem noção de sabatinar alguém decente, o cara é nomeado. Ó, Cássio, o Japão tem 120 milhões de pessoas. Sabe quantos casos vão pro plenário do Supremo por ano? Chuta um número aí. Uns 15. 8. Quase que é certo. Na Suíça, o ministro do Supremo, o juiz em geral, quando vai julgar alguma coisa, ele fica uma semana em retiro para refletir. Aqui no Brasil, o cara ia viver em retiro, né? Não tem jeito. O Toffoli fazia isso, o cara já sabe que tem a 180 dias em 3 anos no Taiá. O cara sabe que tem uma jurisprudência consolidada e que ele tem certeza daquilo. Eu lembro de assistir quando o Scalia, que era ministro da Suprema Corte Americana, estava vivo, dele falar... eu não vou mudar essa jurisprudência porque ela é muito recente, ela tinha 40 anos. Imagina no Brasil se falar que uma jurisprudência de 40 anos é muito recente. Então, assim, não tem seriedade nas pessoas que são nomeadas, assim. E, enfim... Aqui tem até uma piada com isso, né? O juiz de manhã julgou de um jeito, à tarde do outro, aí perguntaram, por que você julgou diferente no mesmo dia? Ele falou que de manhã eu estava errado, né? É isso, é um pouco isso. Não tem jeito. Assim, eu acho que a gente discutiu muito democracia em 2022 e esse ano é o ano da República. Eu já vi democracias serem estabelecidas no acordo de elites, mas eu nunca vi uma república ser estabelecida sem que haja prejudicados no processo. E a gente está com essa janela de ouro aí de fazer alguma coisa que passa principalmente por reordenar os poderes. Porque hoje você tem a Câmara dos Deputados, que é um lugar de despachante de emenda. A maioria esmagadora é isso. É um vereador federal. Virou isso. Nós temos um Senado que atua como se fosse uma Câmara de Deputados e nós temos um STF que atua como se fosse um Senado. Uma Câmara de Deputados de pantufa. Que a galera lá é devagar. E o STF atua como Senado porque o Senado não está fazendo papel? Não, porque como se fossem... Porque o Senado é pros donos do poder mesmo. A pessoa que já comandou, já foi governador, é dono de grandes empresas, é a grande caixa de ressonância, é o último filtro da República, digamos assim. E hoje o STF virou esse grande filtro. A gente então hoje a última... no sistema tricameral. Hoje a Câmara no Senado, depois precisa passar no Supremo. Sim. E outra, o STF determina o que vai ser e como será discutido as coisas na Câmara e no Senado. Pauta. Exatamente. Mas aí eu vejo um pouco culpa do legislativo, né? O que vive o dia a dia. Esse poder é meio pendular, né? No momento em que o legislativo abre um vácuo, o Supremo vai lá e pega. Claro, se não tivesse tanta gente frouxa, burra, despreparada no Congresso Nacional, o Supremo nunca tomaria esse protagonismo. O legislativo deixou. Esse é o ponto. E eu acho também uma coisa.
É difícil ter uma mudança institucional muito profunda, como o Acácio colocou. Mas eu acho que seria exemplar a prisão de um ministro do Supremo criminoso. Porque se um ministro supremo for Imagina o preso, recado que manda para os outros vão falar, tá na hora de baixar a bola. É. Tá na hora de baixar a bola. Porque a gente já teve impeachment de 2 presidentes da República. Nunca caiu o ministro supremo. Então, Pois é. Não tem mais perguntas, né, aqui Ale? foi. Dos membros. Vamos falar de Lulinha. O que tá acontecendo? O que é essa quebra de sigilo, depois voltar atrás? Lulinha é o seguinte, bom, a gente teve acesso à quebra, a quebra vazou para a imprensa, a gente está falando de movimentações de 19 milhões de reais, né, na conta do Lulinha, inclusive acho que algumas centenas de milhares de reais transferidas pelo próprio Lula. Mas por que foi aberto? Por que estão investigando ele? Porque Suspeita ele tem relacionamento com o careca do INSS. Tá. Ele estava recebendo propina do careca do INSS. Ele tinha uma mesada, acho que era de 100 mil reais por mês que ele recebia do careca. Foi para Portugal, no avião de primeira classe, junto com o careca, supostamente porque ele queria investir num projeto de cannabis medicinal. A gente já abriu essa empresa de cannabis medicinal, essa empresa não funciona, é uma empresa de fachada. Tinha várias conversas entre o careca e uma mulher chamada Roberta Luxinger, que a gente também tentou quebrar o sigilo, o Supremo anulou, porque tá diretamente ligado, acho que foi o Dino até, tá diretamente ligado ao Lulinha, e tem uma mensagem do careca falando, precisamos atender o filho do homem, né? E tem anotações do careca, né, escrito lá, Lulinha, tal valor, né? Então tem muita prova contra o Lulinha e o envolvimento dele no escândalo do INSS. O Lulinha seria o tráfico de influência. Claro. Ele entraria com o quê? É o filho do presidente da República ajudando nas indicações. Um provável, um suposto acesso ao Lula, isso. Isso, tráfico de influência, advocacia administrativa, tem alguns caminhos ali, mas é exatamente isso. Isso para o governo seria devastador diante da eleição. Não, tanto que você viu que saiu porrada na CPMI, você viu, né? Vi. Então a porrada entre foi quem? por causa da quebra do Lulinha. Quebra do sigilo. Porque a gente aprovou, porque o governo moscou, né? Claro. Como moscou Porque assim, o governo tem maioria na CPMI. Só que tem gente da base do governo que é muito vagabundo e que nem vai, né? Aí o governo perde por causa de vagabundo da base do governo. Nossa, imagina. Ou porque dorme em regimento. Como é que foi a do Lulinha? Vou explicar pra você regimentalmente. Teve primeiro uma votação, né? Nessa votação, a votação em regra ela é simbólica. É aquela, todos aqueles que concordam permanecem como se encontra, aprovado. Aí, quando tem uma votação simbólica, um líder de partido, ele pode pedir um negócio chamado verificação, que é para verificar o quórum para botar digital. Vota sim, vota não, beleza. Teve uma primeira votação que o governo pediu verificação, né? Aí, beleza, o governo venceu. Só que, entre uma verificação e outra, tem um período de 1 hora que você não pode pedir, que é o interstício. Aí, nesse período de 1 hora, a gente colocou para votar a quebra do Lulinha, tinha mais, só vota quem tá lá presencialmente, não é só quem marcou presença. Aí, eles não tinham maioria para derrotar a gente, porque não estavam todos os deputados da base do governo lá presentes, a gente aprovou simbolicamente a quebra do Lulinha, porque a base do governo foi burra de pedir verificação numa coisa menos importante e não guardar essa arma regimental do Lulinha em que eles tinham maioria. Aí eles ficaram putos com a própria incompetência e foram partir pra porrada contra o presidente e o relator da CPMI, né? Esse desespero, pra mim, é um recibo desse tamanho, assim, é um checão. É quase falando assim, galera, o Lulinha é ladrão mesmo e nós queremos descer a porrada pra vocês não prendê-lo. Quem não deve não teme, né? Pois é. Filhos de presidentes dando problemas de novo, né, Lê? Pois é, meu, pois é. Senhores, abarcamos tudo? Tem alguma questão que faltou em relação ao Banco Master, Borcado?